Se seu dia parece que precisava ter 48 horas e ainda assim não seria suficiente, esse vídeo é para você. Bom, e para tentar organizar um pouco mais tudo isso, para poder tornar isso um pouco mais fácil, eu uso algumas ferramentas no meu dia aqui para melhorar a produtividade. E assim, leia-se melhorar a produtividade não é colocar mais coisa no seu dia, é tentar tornar seu dia um pouco mais leve. E eu uso algumas ferramentas aqui para isso, tá? Então, uma das coisas que eu acabo participando muito aqui, de muita reunião, de muita apresentação, e eu tenho bastante dificuldade de lembrar de tudo que acontece, porque são temas geralmente muito complexos, muito amplos, e eu acabo tendo dificuldade para lembrar de tudo e anotar tudo. Então, assim, nunca é suficiente. E eu uso alguns recursos, tá? Dentre eles, eu queria mostrar para vocês aqui, eu uso esse recurso aqui que chama Fireflies.ai. Então, ele é um anotador de reuniões, anotador de apresentações, de conversas, enfim. E o que acontece? Eu uso ele no dia a dia, né, já constantemente, e ele acaba tendo uma função, uma utilidade muito grande para mim. Então, aqui eu tenho algumas anotações, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas reuniões minhas aqui que eu acabo participando, mas o que acontece? Essas reuniões, elas ficam dentro desse aplicativo, né, com as notas, e ele faz ali, vou pegar aqui uma ideia para vocês verem, ele faz aqui um resumo de algumas coisas. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui, que foi uma apresentação que foi pública, né? Então, não tem problema de compartilhar. O que acontece? Isso aqui, ele traz tanto uma transcrição, quanto ele traz já um overview aqui, tá? Ele já traz resumo, com algumas notas, algumas especificações, né? Algumas sugestões, já utilizando IA para isso, tá? Só que eu, particularmente, assim, ele traz algumas anotações interessantes, mas eu, particularmente, prefiro trabalhar com as minhas anotações, assim, com o meu jeito de estruturar. Então, eu prefiro estruturar essa apresentação de uma outra forma, um pouco mais detalhada, um pouco mais estruturada, tá? Então, eu não gosto muito do jeito que vem aqui, apesar de ser bem coerente o que vem aqui, mas eu não gosto desse tipo de organização, tá? E aí, o que acontece? Eu gosto de fazer algumas transformações, e para isso eu uso muito o texto completo aqui, tá? O que acontece? Quando eu uso esse texto completo, geralmente eu tenho que vir aqui copiar esse texto, jogar isso no chat GPT para poder fazer essa transformação. E aí eu quero fazer isso de uma forma mais automática, tá? Então, o que eu estava pensando aqui, ó? Usar uma estrutura onde eu pego aqui essas anotações do Fireflies e use o Make, né? Não sei se vocês conhecem o Make, mas o Make é um sistema de integração que ele facilita ali, sem necessidade de código, sem necessidade de conhecimento muito aprofundado de programação, ele te ajuda a fazer essa organização de uma forma melhor, né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer a integração do Fireflies com o Make e jogando isso numa pasta de arquivos com o Google Docs. O que é outra coisa que também tem, assim, ó, eu uso o Fireflies já constantemente, e como vocês podem ver aqui, na minha home, ó, eu tenho 8.000 minutos e eu tenho 1.500 minutos aqui restando como meu plano. Então, assim, chega uma hora que eu pago isso aqui, né? Eu pago, se não me engano, $10 por mês para isso aqui, porque eu acho ele bem bom, assim, bem útil no meu dia a dia. Então, acho que vale muito a pena. Mas eu não tenho muito espaço aqui mais, né? Então, eu acabo usando bastante. Então, o que acontece? Eu uso aqui no meu dia a dia bastante dessas informações, e eu teria que ficar copiando isso e jogar no chat GPT, tá? Então, isso é muito chato de ficar fazendo, né? Tipo, você vai pegar lá o texto, joga aqui, copia, faz e anota em outro lugar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma integração no Make, tá? Do Fireflies, trazendo essas informações todas daqui de dentro e jogando isso numa pasta do Google Docs, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Aqui já está feito, mas vamos fazer do zero, né? Para vocês verem que não tem nada muito difícil de fazer isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente faz? Ó? A gente tem um módulo aqui que chama Fireflies. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar toda a lista de descrições. E é legal que nessa lista de descrições que ele vai vir aqui, o que acontece? Não sei se você já tem conta. Se não tiver conta, pode fazer uma conta. Ela tem uma versão freemium, tá? Eu, como comentei aqui, eu pago $10 por mês para poder fazer isso. Mas eu acho que vale bastante a pena, tá? Então, eu vou colocar aqui esse meu
essa configuração, tá? Então, assim, não precisa preencher muitas coisas aqui. O que acontece? O limite aqui, ele traz um limite sugerido de 10, mas eu vou botar 100 aqui, porque eu vou pegar as últimas 100 transcrições que eu tenho lá dentro, tá? Beleza, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou jogar isso dentro de uma pasta específica dentro do Google Drive, criando documento para cada arquivo que eu quero fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa descrição que está lá, vou jogar isso dentro de uma pasta do Google Drive, tá? Criando documento para cada transcrição, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um documento. Se você não tem a conexão com o Google também, pode fazer essa conexão por aqui, tá? Dá para fazer isso naquela autenticação do Google padrão, tá? Tem algumas liberações ali, mas se vocês quiserem mais informações sobre isso, pode comentar aqui que eu explico para vocês, tá? Me comprometo com isso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, então vamos primeiro aqui, ó, pegar um exemplo, só para vocês verem como ele já está conectado. Vamos pegar uma aqui, só para poder facilitar a nossa vida. E a gente faz o seguinte, a gente roda com uma, e aí vocês veem que fica mais fácil da gente poder fazer essa integração, porque ele já traz algumas informações. Tá conectando aqui, tá trazendo as informações, bom, trouxe aqui, tá? Beleza. Então, essas informações que ele vai estar, a gente já vai fazer o seguinte, a gente vai conectar aqui no Google Docs, tá? E eu vou criar um documento. Eu vou criar esse documento aonde? Eu vou ter que dizer onde vai estar essa pasta. Eu criei no meu Google Drive uma pasta aqui chamada transcrições. Se você criar lá, ele vai conectar aqui automaticamente, tá? Então, ele vai te aparecer a lista das pastas que você tem. Então, eu vou colocar aqui. Qual que vai ser o nome do meu documento? Então, eu quero que o nome do meu documento seja o mesmo nome do título que eu dei lá no Fireflies, tá? Então, eu vou colocar aqui título. E qual que é o conteúdo? O conteúdo vai ser as sentenças, tá? Então, vai ser tudo que foi falado ali, que ele conseguiu transcrever, e vai ser as sentenças, tá? Ok? Beleza, então, o que acontece? Ó? Eu vou vir aqui, deixa eu ver aqui, nas transcrições, tá vendo? Eu tenho aqui uma pasta no meu Google Drive, tenho as transcrições, essa pasta ela tá vazia, tá? Então, vocês verem aqui que não tem nada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no Fireflies, vou tirar essa uma aqui, vou colocar 100 aqui, tá? Eu quero pegar todas, eu acho que eu não tenho mais de 100 ali dentro, mas enfim, depois da gente ver se precisa mais. E vou colocar aqui dentro no Google Docs, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá tudo certo, e vou mandar ele rodar, vamos ver o que acontece. Ele deve demorar um tempinho, né, porque ele está conectando lá no Fireflies e está trazendo todas as informações. Uma coisa que é legal aqui, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas aqui eu uso, nesse caso do Make aqui, eu tenho uma conta gratuita. Essa conta gratuita, ela te dá 1000 operações por mês, tá? Então, para fazer algumas coisas, por exemplo, desse tipo aqui, ela é mais do que suficiente. Você não precisa pagar para fazer isso, tá? Então, ela trouxe, ó, e aqui nesse caso, como vocês podem ver, ó, esse 1 que está aqui é uma operação. Aqui ele vai me tomar mais, porque aqui de uma operação ele vai fazer até 100 operações aqui, que foi o que eu falei lá para ele fazer no caso dos documentos que eu estou enviando. Vamos ver quantos documentos tem. Vou esperar ele fazer aqui para ver quantos documentos tem. Então, o que ele está fazendo? Ele está carregando na minha pasta do Google Drive esses documentos todos que estão lá no Fireflies. E já está trazendo junto com essa lista que ele está criando, já está trazendo junto os documentos, já está trazendo as transcrições. O que eu posso fazer com isso? Eu posso simplesmente depois ir lá e apagar. Uma coisa que eu acho legal aqui no Fireflies é que a gente tem, junto dessas coisas todas aqui, deixa eu ver aqui, uma aqui, por exemplo, ó, essa aqui que também é uma palestra que é pública, né? Não tem problema de mostrar. Então, o que acontece? Isso aqui, por exemplo, ele fica, quando a gente faz o áudio, ele tem um áudio que fica sincronizado com o que a gente está fazendo, tá? Não sei se vai dar para vocês escutarem, mas ele é sincronizado. Então, quando a gente está ouvindo aqui, né, o que está sendo transcrito, ele traz ali, ele está sincronizado junto com o áudio. Então, se você tem alguma dúvida, é legal que você pode voltar no áudio e escutar. Então, assim, para as coisas mais críticas ou para as mais importantes, é legal a gente manter, mas se não precisa manter, a gente vem aqui e apaga depois, tá? Vamos voltar lá no meio, que ele está fazendo ainda. Então, bom, tem mais de 35. Deve demorar um tempinho aqui.
E qual que é a ideia disso aqui, tá? Então, ó, voltando aqui na nossa estrutura. Então, eu vou pegar essas informações que estão lá no Fireflies, vou usar o Make para poder fazer essa integração e vou jogar isso no Google Drive. Por que eu coloquei o ChatGPT aqui como assistente opcional? Porque eu posso pegar, lembra que eu comentei que eu faço aquelas alterações? Eu faço a estruturação do resumo do jeito que eu gosto? Então, eu posso criar um assistente no ChatGPT para poder fazer justamente essa integração automatizada, de modo que eu consiga, por exemplo, gerar outro documento com essa automação, com esse resumo já de uma forma do jeito que eu gosto, tá? Eu crio um assistente para poder fazer isso. A gente pode fazer isso aqui também. Olha lá, já foram 57. Isso aqui é muito legal, pessoal. Isso aqui acaba facilitando muito a nossa vida quando a gente está quando a gente precisa de tempo, né, no dia. Então, por exemplo, como eu comentei, eu participo de várias reuniões durante o dia e acabo participando sobre temas muito complexos, né, com várias anotações necessárias, né? E eu, sinceramente, não consigo anotar tudo o que acontece. Então, o que eu uso aqui? Justamente para poder me ajudar depois, né? Geralmente, essas informações aqui, eu uso para mim. Vocês podem fazer o uso que vocês acharem melhor, no caso de vocês. Mas ela me traz aqui muitas possibilidades de trazer todas essas informações, usar essas informações de uma forma mais inteligente e mais fácil. Então, assim, eu poupo com isso um pouco do meu tempo e um pouco de recurso ali que eu precise para poder ter essas anotações prontas. E depois conseguir fazer meu trabalho, né? Que eu acabo precisando muito dessas anotações. Bom, pelo visto, eu tinha mais documento do que eu imaginava, então já são quase 100. Vamos ver se o 100 vai ser suficiente. Deu algum erro aqui, não sei porquê. Ele parou no 87, talvez porque tenha acabado lá os documentos. Mas ok. Vamos ver o que aconteceu aqui no Google Drive. Então lá, ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, que eu comentei? A pasta estava vazia inicialmente, né? Aqui ela tem as transcrições todas dela. Então olha que legal isso aqui, pessoal. Então vou pegar aqui uma para vocês poderem ver, por exemplo, essa daqui também que foi uma apresentação pública. Então aqui, ó, tá vendo? A gente tem todos os dados aqui, ó, toda a transcrição. Você vê que para a gente, do jeito que ela está aqui, ela não é uma transcrição muito no modelo de texto. Ela vem aqui com algumas características do JSON. Mas para nós, nesse caso aqui, não vai ter problema. Por quê? Porque a gente pode pegar essa aqui, ó, vou fazer só um teste para vocês verem, tá? Vou colar essa aqui, vou pegar toda essa transcrição aqui, vou fazer no jeito antigo ainda, para vocês entenderem o que acontecia, né? O que eu tinha que fazer. Então, eu pegava toda essa transcrição aqui, de todo o texto, e eu jogava lá no ChatGPT para ela me fazer o resumo. Então, vamos lá, vamos ver o resultado. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou fazer um bem mais simples, tá? Mas só para vocês entenderem. Resumo estruturado e detalhado dessa transcrição de uma apresentação. E colava esse texto aqui. O que acontece, ó? Ele já entende qual que é o tema aqui, né? Gestão de projetos digitais. E ele vai me fazer a transcrição, ele vai me fazer o resumo aqui, ó, o resumo estruturado e detalhado, como eu pedi. Então, aqui, ó, resumo estruturado e detalhado, estratégia de utilização dos ativos da Eletrobras, né, que é o caso com que eu trabalho. Então, ele fala aqui o resumo, ó, gestão de projetos, digitalização de ativos, contexto e escopo do projeto, o que é o GLB, né, no caso foi o tema central dessa apresentação, a digitalização. Se a gente voltar lá no Fireflies, deixa eu ver se eu acho essa apresentação, só para vocês poderem ter ideia da diferença que seria, né? Olha aqui, ó. Olha a diferença. Ele dá um overview aqui, né? Então ele fala aqui, ó. Né, traz o nome do apresentador, a implementação do GeoBeam, que é no caso lá, tá, mas assim, ele dá um overview, depois ele traz algumas notas, né? Então, a introdução ao GeoBeam, como foi feito, tudo mais e tal.
Eu, particularmente, prefiro do outro jeito, tá? Então, acho que fica um pouco mais direto, um pouco mais centrado porque eu preciso, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Ele já me dá aqui as coisas mais relevantes. Eu posso fazer, e aqui é legal porque eu posso fazer o seguinte, ó, com o ChatGPT, uma coisa que é legal, eu posso fazer eu posso interagir com esse conteúdo, né? Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal. Eu posso fazer perguntas para esse conteúdo, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais acaba sendo útil nesse caso. Tá? Nesse caso aqui não é o tema do vídeo, eu não vou fazer, mas depois eu posso gravar outra com relação a isso. Beleza? Então aqui a gente já fez essa primeira integração, a gente viu que ela funcionou, né? Provavelmente tinha 87 documentos lá que a gente viu, então estão todos aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar aqui essa integração, então eu quero que ele me faça, por exemplo, um resumo dessas integrações, né? Para isso, eu preciso montar um assistente do ChatGPT, tá? Eu já deixei aberto aqui, então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um novo assistente, eu tenho alguns aqui já feitos, mas aqui, esse aqui vai ser resumidor de transcrições. Aqui não sei se vocês também conhecem como utiliza essa parte Isso aqui, na verdade, é a plataforma da OpenAI, tá? Então, assim, é o ChatGPT, só que nos bastidores dele ali, né? Então, se você consegue fazer alguns assistentes, tem interação de voz em tempo real, é bem legal. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Você é um especialista em notas de reunião e apresentações. Sua função é retornar um resumo detalhado e estruturado das reuniões. Aliás, das reuniões não, né? Dos textos que receber. Beleza. Então tá aqui já. A gente pode fazer uma interação, a gente pode até jogar esse mesmo... vamos fazer teste aqui. Vamos jogar esse mesmo texto. Vamos rodar para ver o que ele traz como teste. Bom, legal. Tá vendo que ele trouxe mais ou menos da mesma forma que a gente estava vendo lá. Então, isso aqui é o que a gente vai ter de resposta dentro do texto que é da solução que a gente está fazendo. Beleza? Depois a gente pode tirar essas coisas, por exemplo, aqui, ó. Agradecimento e encerramento, se não me interessa, tá? Então eu posso colocar o que eu quero, por exemplo, né? Nesse prompt eu posso ser mais específico. Falar, olha, eu quero que você me traga só sobre capacidade de tecnologia, ou só sobre o gerenciamento de projetos, ou só sobre qual o tema central e o que foi derivado, e assim por diante. E aí vamos lá, vamos montar aqui uma estrutura, ó, trazendo, então, o que a gente tem que fazer, né? Vamos lá, voltar lá no Google Drive, a gente tem o seguinte, ó, eu criei uma pasta aqui adicional dos textos resumidos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações que estão aqui nessas pastas da transcrição e vou jogar numa outra pasta aqui no meu Drive com os textos resumidos. Então vamos lá, aqui ó, não tem nada aqui no meu texto resumidos, vamos criar uma para poder jogar lá. Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer um novo... Eu vou separar os cenários aqui para ficar mais fácil, daria até para fazer o mesmo, tá? Mas vocês vão ver que vai ficar mais fácil aqui de entender. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, então, eu tenho que ir lá no meus... E aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou olhar, né, tipo, o que eu quero fazer? Eu quero ver, ser sinalizado toda vez que entrar um documento novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui esses documentos, tá? Como é que a gente faz? Eu vou olhar qual pasta, né? Então, eu vou olhar aquela pasta das transcrições, porque é o arquivo que eu quero monitorar. Então, toda vez que entrar um arquivo novo lá, eu quero que ele saiba, né? Eu vou limitar aqui apenas para um, por enquanto, para a gente fazer o teste. E aí eu posso olhar por várias coisas aqui, tá? Se eu modificar e tal, eu vou deixar pela data de criação, beleza? Então aqui, ó, ele pode falar de agora em diante ou desde uma data especificada. Eu vou, nesse caso aqui, especificar, a gente depois pode deixar para os novos arquivos, aliás, vamos deixar assim por enquanto. Então vamos botar aqui, ó, hoje é dia de 27, eu vou colocar aqui o dia 27, né? Vou deixar o dia inteiro para poder fazer e vou salvar, tá? Beleza. Então eu vou rodar uma vez aqui só para poder
a gente entender o que, que ele faz, o que, que ele me retorna para poder ficar mais fácil. Então, ele retornou aqui já, ó. Então, ele trouxe, por exemplo, aqui, ó, nome, beleza? Então, a gente vai pegar pelo nome. O que, que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai lá naquele, o que, que eu preciso fazer? Aqui ele vai só olhar novos arquivos, né? Você pode ver, não sei se ficou claro aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Mas, ó, ele não traz o texto. Ele só me traz aqui o nome do arquivo, mas ele não me traz o texto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um novo módulo aqui na sequência para fazer o seguinte, ó, para pegar o conteúdo do documento. De qual documento? Daquele documento que ele acabou de me mostrar aqui do nome, pelo nome, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou fazer pelo mapeamento, porque pelo drop-down eu teria que selecionar o documento. E como eu estou pegando pelo nome, vai ficar mais difícil. Então, eu vou fazer aqui para o mapeamento, tá? O que, que eu vou monitorar aqui? O ID do documento, tá? Beleza? Salvar. Então, vamos lá. Vamos rodar isso aqui de novo para ver o que, que ele me traz. A gente sempre vai rodando em blocos, tá, pessoal? Que é mais fácil da gente fazer aqui a análise do que está acontecendo. Tá aqui, ó. Ele me trouxe aqui. Vamos lá. Ele me trouxe o nome do documento aqui, ó. Enel Hub IA, beleza? E me trouxe aqui o agora no output, aqui, ó. Agora sim, ó. Ele me trouxe aqui o texto do documento. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar isso aqui e vai colocar isso dentro do ChatGPT, lá naquele nosso assistente, tá? Então, você também pode vir aqui da OpenAI e você tem aqui, ó, você vai fazer você vai chamar um assistente, né? Então, eu vou fazer uma chamada específica para o assistente, tá? Qual assistente? Aquele que a gente viu lá atrás. Então, assim, ó, eu criei aqui, ó, vou voltar, é o resumidor de transcrições, certo? Eu vou voltar aqui e vou chamar o meu resumidor de transcrições, beleza? O que, que eu vou fazer aqui, ó? Aqui ele vai atuar, como é que ele vai atuar? Como um usuário ou como um assistente? Nesse caso é como um usuário, porque ele está me dando a informação, né? E qual que é a mensagem que eu vou passar para ele? Eu vou passar o texto, né? Qual o texto? O texto que eu recebi, tá? Então aqui, ó, o texto, o conteúdo do texto, beleza? Como naquele meu assistente lá, vamos voltar lá, ó, como ele já ele já sabe o que ele tem que fazer, eu não preciso dar instrução aqui. Eu posso simplesmente jogar o texto lá dentro, porque ele já vai entender o que ele tem que fazer quando eu receber. Então assim, ó, você é especialista de reunião e apresentações, em notas, né? Sua função é retornar um resumo detalhado do texto que você receber. Então, o que ele vai receber aqui? Ele vai receber o texto, tá? E aí ele já vai fazer, beleza? Aqui eu não vou entrar nesses detalhes por enquanto aqui, porque isso aqui é para poder fazer uma thread para um tópico específico, né, que ele vai ficar discutindo, então a gente não vai precisar usar aqui. Então vamos lá, vamos fazer teste aqui para ver o que ele me retorna. Vamos rodar aqui para ver. Então ele trouxe, vamos ver o que ele me retorna. Beleza, ó, ele me retornou aqui resumo. Vamos ver o que ele trouxe de resumo. Aqui, ó, vamos no conteúdo, texto, aqui, ó, resumo da reunião, tal. Então ele já me retornou, já funcionou com o que a gente precisava. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar esse conteúdo lá naquela pasta que a gente criou aqui, né? Então vai ter que ter um novo documento aqui nesses textos resumidos. Então vamos voltar lá. O que a gente vai fazer aqui? Novo módulo do Google Docs, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar um novo documento, tá? Então qual que vai ser, como é que vai se chamar? Eu poderia colocar só o nome do título, mas o que eu vou pegar aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar assim, ó, texto resumido do arquivo do Fireflies, do título tal. E esse tal vai ser o título aqui mesmo, ó, tá vendo? Então peguei o título. Então aqui ele vai fazer o texto antes e depois vai botar esse título aqui. Qual que é o conteúdo? O que ele vai retornar? O resultado que a gente fez lá do ChatGPT, beleza? Aonde é que ele vai jogar isso aqui? Vai jogar lá nos meus textos resumidos, com aquela pastinha que eu fiz lá dentro, beleza? Vamos salvar e vamos rodar mais uma vez para ver o que vem. Vamos lá. Ó, voltou, vai criar documento. Então vamos lá para ver qual que é o documento. Ó. O documento é o painel aqui, ó, 1604.
Então, ele vai gerar aqui um documento, muito provavelmente chamado 1604. Vamos lá no texto resumido para ver. Ó. Olha aqui, ó, que legal. O texto resumido daquele arquivo específico lá, tá? Então, aqui, ó, texto resumido do Fireflies, título, painel, tal. E ele já me trouxe aqui o resumo da reunião, tá vendo? E ele trouxe uma coisa interessante, ele já traz aqui esse resumo em Markdown, né? Essa nomenclatura aqui com esses asteriscos, esse hashtag aqui, ele é uma estruturação Markdown, tá? Isso aqui depois, em outro contexto, eu mostro, mas isso aqui é bem legal para a gente poder fazer, se for para mandar isso, por exemplo, para o blog, para o site, alguma coisa assim, ele já sai num texto bem formatadinho, como título, né, como headline, se ele tiver negrito e tal, já tá tudo acertadinho. Beleza? Então, aqui foi um vídeo relativamente curto aqui para poder fazer essa automação ao vivo, mas acho que talvez seja bem importante para vocês. Beleza? Se eu tiver alguma dúvida, alguma informação adicional que vocês queiram, deixem nos comentários que a gente conversa. Valeu? Um abraço.